Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 18. Vamos tirar aqui algumas lições, alguns princípios, algumas verdades importantíssimas para a nossa vida. Eu quero falar com você sobre lutando contra a instabilidade. Lutando contra a instabilidade. Mas antes de nós lermos o texto, e antes de nós conversarmos a respeito de alguns princípios poderosos nesse texto, eu queria que você assistisse aí a introdução desse filme. Talvez você já foi no cinema, já assistiu, ou assistiu em casa, mas é sempre bom a gente rever. A guerra. Ela tem sido parte da humanidade em todas as eras. Nós lutamos por poder, por riqueza, por direitos, por liberdade. Há sempre alguma razão para lutar. Mas uma coisa acontece em todas as guerras. Atrás do campo de batalha, uma estratégia é sempre desenvolvida. Essa era parte da função do meu marido no exército. Ele observava o que o inimigo estava fazendo e, em seguida, planejava o uso dos recursos e a ofensiva contra eles. Ele tinha uma função crucial nesse processo, até que um ataque cardíaco tirou a vida dele. Aquele foi um momento difícil para mim e para o nosso filho. Isso me lembrou que a morte é parte da vida e que a vida que nos é dada nunca deve ser menosprezada. Já faz 40 anos desde que o Leo se foi, mas guardo comigo tudo o que aprendi com ele naquela época. Eu me surpreendo que mesmo com as muitas batalhas que travamos hoje, seja por dinheiro, controle ou questões do coração, poucos de nós sabemos como lutar do jeito certo, ou entendemos contra quem de fato estamos lutando. Para ganhar qualquer batalha, é necessário ter a estratégia e os recursos certos, porque as vitórias não vêm por acaso. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, até aqui. Quando
nós olhamos esse texto, e a introdução desse filme é Quarto de Guerra. Se você ainda não assistiu esse filme, eu aconselho que você assista. É um filme todo baseado nesta guerra espiritual, e vai falar sobre o poder da oração. Na narrativa diz de que nós estamos lutando. Sempre há uma luta por alguma coisa. Só que o grande segredo é saber pelo que estamos lutando e quais as estratégias certas devemos traçar para essa luta. E quando nós olhamos para esse texto de Efésios, é um texto final da carta. Paulo já escreveu um monte de princípios, verdades e conselhos, e agora está encerrando a carta. Então, quando eu olho para esse texto aqui, ele mostra para mim aqui uma verdade e uma realidade absoluta. Aqui nesse texto tem uma verdade e tem uma realidade absoluta, que nós chamamos batalha espiritual. Se você não acredita, não vai mudar. Se você não concorda, não vai mudar. Se você não entende, não vai mudar. Se você não quer, não vai mudar. A verdade é que esta batalha espiritual, queira você, acredite você ou não, ela existe. Diariamente sobre a sua vida. Agora, se essa batalha, ela é uma verdade absoluta, para todo o tempo, para toda a nação, e se ela existe, mesmo que eu queira ou não, é muito importante nós entendermos aqui algumas verdades. E a primeira verdade, que é a primeira pergunta que nós devemos fazer, qual é o caráter desta batalha? Qual é o caráter dessa batalha? Ela é uma batalha espiritual. O versículo 12 diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o meu próximo. A minha luta, ela é espiritual. Não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores desse mundo, demônios, Satanás, diabo, não sei que nome você queira dar, mas existe uma guerra que muitas vezes os nossos olhos carnais não veem. Então, qual é o caráter dessa batalha? É espiritual. Nós não temos uma luta direta carnalmente, é espiritual, contra principados e potestades. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Às vezes nós achamos que o nosso inimigo é meu marido, a minha esposa. Às vezes nós achamos que o nosso inimigo é as pessoas com quem a gente trabalha lá, que está perseguindo, fazendo um monte de coisa. Quem é o nosso inimigo? O versículo 11 diz que o nosso inimigo é o diabo. Satanás. Demônios. Eles são os nossos inimigos. É contra eles que temos que lutar diretamente. São eles que todos os dias, todo momento, se levantam contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa finança, contra a nossa casa, contra a nossa vida profissional. Todos os dias, o nosso inimigo chama-se diabo, Satanás, príncipe das trevas. Como é que ele age?
Como é que ele age? Versículo 11 vai nos dizer: ele age com astutas ciladas. E o versículo 12 vai dizer que ele é extremamente organizado. Como é que ele age? Ele é astuto e ele prepara ciladas. E como ele não tem alguns atributos que é de Deus, ele não tem nenhum atributo que é de Deus, então ele é extremamente organizado. Principados, potestades, dominadores deste mundo. Ele tem um exército. Por exemplo, Satanás, ele não é onipresente. Deus é onipresente. O que isso significa? Deus está aqui e ao mesmo tempo Deus está em outros lugares. Deus, o mesmo Deus. Mas você vai dizer, Satanás não está aqui? Não. Mas aqui estão quem? Os seus demônios. E os mesmos demônios que estão aqui não são os mesmos que estão lá em outro país. Porque ele não tem o poder de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele se faz presente. Por quê? Porque ele é organizado. Ele usa as suas estratégias. Essa estratégia de guerra. Então, como é que ele age? Com astuta, armando cilada e bem organizado. Agora, quem é o alvo? Quem que ele quer atingir? Quem que ele quer arrebentar? Versículo 18, no finalzinho, Paulo nos diz que devemos orar, e vai dizer, súplica por todos os santos. Quem são os santos? É você. Às vezes a gente fala assim, né? Eu conversando com uma pessoa uma vez, aconselhando por telefone, uma mulher que estava muito brava, né? Tinha brigado com o marido, e ela dizia assim, e eu também não sou nenhuma santinha, eu não sou santa. Eu disse, não, você é santa. O que você não é perfeita. Às vezes nós confundimos santidade com perfeição. Sermos santo ou sermos perfeito. Ser santo é você entregar a vida para Jesus, você se torna uma pessoa santa. Você é separada por alguém, por uma razão, por um objetivo. Então você é santo. O que você não é perfeito, porque você erra. Mas você é santo porque você tem o Espírito do Senhor em você. A santidade do Senhor em você. Então, quem é o alvo? Ou quais são as pessoas aqui que são alvos? Eu e você, a sua família, o seu ministério, o seu casamento, tudo aquilo que o Senhor determinou como bênção para você é o alvo. Sua vida sentimental, você é o alvo. Agora, diante de tudo isso, entendendo que o caráter da batalha é espiritual, entendendo que o meu inimigo é o diabo, entendendo que ele age com astuta e ele é bem organizado, e entendendo que o alvo sou eu, diante de tudo isso, qual deve ser a minha atitude? Ou qual deve ser as nossas atitudes? E quando eu uso a palavra nossas atitudes, eu estou usando certo, nossas atitudes, porque não é de Deus.
são atitudes suas. Então, qual é que deve ser a minha atitude nessa batalha espiritual diária, nessa batalha que existe, eu acredite ou não, eu quero aceitar ou não, e ela existe? Quais devem ser as atitudes que eu tenho que tomar? Vamos aprender algumas. Primeira delas, logo no comecinho do versículo 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor. O que significa a palavra fortalecer? 1 Timóteo 4:8 vai nos explicar o que é. 1 Timóteo 4:8 diz assim, pois o exercício físico tem alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. O que é fortalecei-vos? Eu estava conversando com um professor de educação física essa semana, não é? Ele fazendo uma avaliação física. Ele estava dizendo sobre o fortalecimento. Ele disse, por que algumas pessoas às vezes levam um tombo e tem facilidade em quebrar o pé? Às vezes levam um tombo e colocam a mão para se proteger, tem facilidade. Porque elas não estão fortalecidas. Uma pessoa que faz exercício, ela tem mais resistência. Por quê? Porque ela faz exercício constantemente. Então ela vai se fortalecendo. Ela tem mais resistência. E para a gente ter resistência no físico, a gente precisa fazer exercícios. Precisa se fortalecer. Aí você vai ficando sarado. Com exercício. Não tomando bomba. Com exercício. Você vai se fortalecendo. Só que Paulo diz, isso é bom, mas isso tem o seu tempo determinado. Você vai ficar velho, você vai morrer, isso daí vai passar. Mas ele diz, há um exercício, há algo que nos fortalece, que não faz com que a gente se quebre com facilidade, que a gente faz com que a gente não desista com facilidade, que a gente tenha uma resistência maior diante das circunstâncias da vida, que chama exercício espiritual. Para você se exercitar fisicamente, você tem que acordar cedo, à tarde ou à noite, ou você vai para uma academia, ou você vai andar, você vai depositar ali 1 hora e meia para isso. Não tem outra maneira. Sim ou não? Agora, para você se exercitar espiritualmente, você precisa fazer o quê? Precisa orar. Precisa ler a Bíblia. Tem crente que ora só quando vem na igreja. Ontem eu tive uma reunião com a liderança aqui, e uma das instruções que eu passei aos líderes de ministério, é que aqueles que estão nos ministérios, precisam orar por dia, pelo menos meia hora. Se não tiver meia hora de oração, não está apto para ministrar em nada na igreja. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não posso subir aqui para dar algo para você que não é verdade em mim e que eu não tenho para dar para você. Isso aqui eu não compro no mercado. Eu tenho que buscar em oração. Assim como eu levanto de manhã para ir para a academia, para exercitar no meu corpo, eu também levanto de manhã para ir para a presença de Deus, orar, ler a Bíblia e buscar o fortalecimento nele. Exercício espiritual, leitura da palavra,
oração, menos televisão, menos WhatsApps, menos celular, mas mais da presença de Deus e do enchimento do Espírito Santo. Exercício espiritual. É por isso que tem muito crente com os ossos fracos, qualquer coisinha quebra. Há muito crente porcelana, qualquer coisinha quebra. Me olhou torto, quebra. Pisou no meu quebra. Levei uma bronca, quebra. Disse para não fazer, quebra. Eu já vou sair, vou desistir. Eu não gostei. Crente porcelana sabe o que é? Não está rígido, porque não faz exercício espiritual. Qualquer vento que vem, derruba e quebra. Fortalecei-vos no Senhor. Que é isso? Exercícios espirituais. Revesti-vos de toda a armadura. O que é isso? Equipamentos que precisamos. Equipamentos adequados para esta guerra. Não é humana, é divina. Revesti-vos de toda a armadura. É toda. Sabe o que é isso? É o soldado, é o militar, ele colocar o cinturão, ele colocar o revólver, ele colocar a bota, ele colocar o colete, ele colocar o chapéu, aí ele está preparado para ir. Agora imagina que ele acha que só é importante é o revólver e o cinturão, e ele vai de chinela havaiana. Não, ele tem que estar equipado dos pés à cabeça, porque todo o seu equipamento é importante. Não dá para selecionar, esse é importante, o revólver é mais importante, é importante, mas se ele estiver descalço, correndo atrás de um bandido, num terreno complicado, só o revólver vai adiantar? Ele vai pisar, vai se machucar, vai pisar num vidro, vai numa pedra, qualquer outra coisa. Então todo o seu equipamento é importante. Por isso que Paulo diz: tomai toda a armadura. Tomai toda a armadura. Não é Deus que te dá, Ele já te deu. Quem tem que tomar é você. Você já tem. Você que tem que se vestir de toda a armadura, cinto da verdade, couraça da justiça, sandália nos pés, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. É um conjunto. Eu gosto só da espada do Espírito. Eu não sou muito chegado no capacete da salvação. Eu gosto mais do cinto da verdade. Eu não gosto muito da couraça da justiça. Não. Paulo diz: tomai toda a armadura. Cinto da verdade, couraça da justiça, sandália nos pés, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. E ele diz mais ainda. Depois que você se revestiu, depois que você tomou toda a armadura, existem duas coisas ainda que é essencial, que ele vai dizer, está lá no versículo 18, orando em todo tempo. Orando em todo tempo, não é de vez em quando, não é uma vez por semana, não é a cada 15 dias, orando em todo tempo, não é apenas na necessidade, é em todo tempo. É por isso que às vezes Deus não pode deixar que falte necessidade na nossa vida, porque se faltar necessidade na nossa vida, nós esquecemos quem é Ele. Porque dá a impressão que a gente só procura Ele quando o calo aperta. Nós não conseguimos procurar Ele por aquilo que Ele é, pelo prazer de intimidade na presença dEle. Nós só buscamos Ele, é igual mercado. Ninguém vai no mercado passear. Você só vai no mercado, você tem que comprar alguma coisa. Você já encontrou alguém que estava passeando no mercado? Deu vontade de passear. Cansei de passear no shopping. E vim aqui no mercado. Eu gosto dessas cores, das compras, coloridos.
Eu gosto de entrar no setor de limpezas, sentir o cheiro. Se você encontrar alguém, você vai dizer que o cara está o quê? Esse cara não está normal. Não é? Agora você só lembra do mercado, às vezes uma vez por mês, ou duas, ou quando começa a faltar as coisas na tua casa. Parece que nós fazemos isso na nossa vida espiritual. O relacionamento com Deus é um mercado, cheio de prateleira chamado bênção. E aí quando eu preciso de alguma coisa, eu vou desesperado para a oração, para a presença dEle, porque está faltando alguma coisa em casa. E Paulo diz, orai todo o tempo. Orai todo o tempo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é relacionamento. É relacionamento. E relacionamento diário. É todo dia, todo dia, todo dia. Na sua agenda, precisa ter o tempo de intimidade com o Senhor. Se hoje na tua agenda não tem, e nós fizemos essa dinâmica em 2 células atrás, em uma célula atrás, fiz proposital de vocês olharem, pensarem e refletirem sobre a agenda de vocês. Se na sua agenda hoje, do horário que você levanta ao horário que você vai dormir, não tem 2 prioridades, a sua agenda está carregada demais. Primeira prioridade, a sua vida, ministério particular, teu TSD, que é o seu tempo sozinho com Deus. E nessa agenda, você não tem tempo para a sua família, em nada com a sua família, sua agenda está carregada demais. Você está correndo risco. Você precisa ter uma agenda, e na sua agenda precisa ter, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, não importa qual é o horário. Ele não diz horário, não importa, mas se na sua agenda não tem lá marcado o teu TSD, eu vou dizer uma coisa para você, não vou dizer, você fica pensando aí, vou dizer que vai te ofender, mas eu ia dizer que tipo de crente você é. O diabo adora esse tipo de crente, sabe por quê? Porque ele não precisa nem fazer força para derrubar você, ele só sopra você. E você, pum, capota, porque você não tem resistência nenhuma. Tem resistência nenhuma. Segunda coisa, ele vai dizer assim, ó, não só orando em todo o tempo, mas vigiando. Ei, fica esperta. Sentinela. Jesus deu esse conselho aos seus discípulos, disse, ó, vigiai e orem, para não cair em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui é apenas uma introdução, porque o que me chama a atenção nesse texto, que é o tema da minha mensagem, esta manhã, é lutando contra a instabilidade. Quando eu comecei a ler esse texto e meditar, o que me chamou a atenção aqui foi que, por 3 vezes, embora fortalecei-vos também tenha a ver, mas eu vou pegar essas 3 palavras, quando ele diz assim, ó, estais firmes. Depois ele vai repetir, ficai firmes. E depois ele repete, pois firmes, tendo cingido. Paulo, ele usa essa expressão, esta palavra, firme, de firmeza. E quando eu parei nessa palavra e comecei a meditar, eu enxerguei algumas coisas na minha vida, e também enxergo algumas coisas na vida da igreja. Nós temos problemas com instabilidade. Nós temos dificuldades em nos permanecermos firmes ou firmados em alguma coisa. Nós damos palavras que não cumprimos. Quantas coisas nós prometemos para outros e nós não cumprimos a nossa palavra? Quantas coisas nós prometemos para nós mesmos? Esse ano eu vou fazer um regime. Vou diminuir a comida, vou para a academia, vou começar, estou decidido. Você fez uma, fez 2 vezes,
e depois não fez mais. O que aconteceu? O problema com instabilidade. Nós temos dificuldades de nos firmarmos no namoro. Temos dificuldade de nos firmarmos no emprego. Estamos parecendo a mãe do Cris, daquele seriado, né? Vai trabalhar, na primeira dificuldade, pede a conta porque meu marido tem 2 empregos. Não para em serviço nenhum. Por quê? Problema de instabilidade. Vai lá, na primeira circunstância, no primeiro problema, na primeira dificuldade que tem, eu já quero desistir, eu já quero largar, porque o meu marido tem 2 empregos. Eu não preciso estar aqui. Problema com instabilidade no ministério. Quantas pessoas já começaram no ministério? Quantas pessoas falaram, não, esse ano eu vou trabalhar, aí começou, aí é difícil aqui, eu vou abrir a casa, eu vou discipular, eu vou ser discipulado, eu vou liderar, mas na primeira dificuldade, quando as coisas começam a pegar, já não quero fazer mais, já não vou fazer mais, já abre mão com facilidade. O que é isso? Instabilidade. Na igreja, é só surgir as primeiras dificuldades que a gente arruma um monte de desculpa e larga aquilo que a gente tinha prometido em fazer. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24 a 27, Jesus vai falar um pouquinho sobre a firmeza, no ouvir a palavra, em colocar em prática aquilo que se ouve. E para Jesus mostrar a sua plateia, aqueles que estavam ouvindo ele, sobre a firmeza, sobre a responsabilidade de permanecer firme naquilo que é ensinado, ele contou uma parábola e disse, olha, 2 homens construíram uma casa. Um deles pegou e construiu a sua casa na rocha. Mas o outro, achando que era mais fácil, o caminho da facilidade, construiu a sua casa na areia. E disse que veio uma tempestade, um vento forte, com chuva forte, e bateu contra as 2 casas. A que estava na rocha permaneceu, mas que estava na areia foi embora. A questão aqui não é a tempestade, porque a tempestade foi a mesma para os 2. O vento foi o mesmo, a chuva foi a mesma. A diferença, sabe o que foi? A instabilidade ou a estabilidade. Quem estava construído na rocha? Olha aqui para mim. Todos nós aqui enfrentamos problemas. Não há ninguém que está sentado aqui nessa plateia que não tenha problemas. E o meu problema não é melhor do que o seu e nem pior do que o seu. A grande diferença entre como nós lidamos com os nossos problemas é aonde está firmada a nossa casa. Por que que algumas aguentam mais? Por que que algumas resistem mais? Porque o problema é pequeno. Não existe isso. Problema é problema para quem está passando. A grande dificuldade é que tem alguns crentes que firmaram a sua casa na rocha, Jesus, e outros crentes firmaram a sua casa na areia. Sabe qual tipo de areia? Homens. Firmaram as suas casas na areia, homens. Elas ficam olhando para homem. E quando o homem cai, elas caem também. Elas firmaram as suas casas nas prosperidades. Se eu tenho as coisas, eu estou bem a minha vida espiritual. Se as coisas estão dando certo, eu estou apaixonada por Jesus. Mas se a porta do emprego fecha, se as coisas não começam a dar certo, então a minha fé também começa a ficar abalada. Alguns firmam na perfeição da igreja.
Se a igreja está perfeita, igreja não é lugar de gente perfeita, igreja é lugar de gente santo, lugar de gente doente, lugar de gente para se tratar, lugar de gente com pecado, para ouvir a palavra, e cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua época. Deus vai falar com cada um de uma maneira. Talvez tenha pecado de estimação na tua vida que ainda não foi tocado, ou alguns têm sido tocados, mas uma hora vai ser tocado, e você vai ter que pegar esse pecado de estimação e colocar para fora da sua vida e da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Mas não compete a mim, compete ao Espírito Santo convencer você. Aonde está firmada a sua fé? Aonde está firmada a sua casa espiritual? Aonde? Em quem? Aonde você tem firmeza? Ou você tem esta instabilidade? Talvez esse seja o ponto fraco da maioria de nós. É exatamente onde o diabo age. Talvez a instabilidade seja o maior ponto fraco que nós temos. E o diabo, sabendo disso, é exatamente aonde ele age. Até porque nós vivemos em um mundo onde a sua cultura é de instabilidade. É instável, cheio de ansiedade, cheio de coisas fáceis, cheio de coisas rápidas. É o mundo que nós vivemos. O ano que vem vai ter eleição, não é isso? Você vai votar em quem? A primeira coisa que vem na tua cabeça é assim, ó, não vou votar em ninguém, porque ninguém faz nada pelo país. Ei, olha aqui para mim. Escuta essa palavra aí para você. O segredo da mudança do país não está no seu voto. O segredo da mudança do país está na sua oração. Você deixa de votar, mas você também deixa de orar. Você quer achando que o país vai mudar pelo teu voto. Teu voto pouco importa para o país. O que vai mudar a nossa nação é a nossa oração. É a nossa oração que vai trazer uma santidade. É uma oração que vai trazer um governo diferente. Não é o quanto nós olhamos modelo ou não. Mas nós queremos o que? Um governo para trazer estabilidade. Nós vivemos num país sem estabilidade. Você vai no mercado, hoje é um preço, amanhã você vai a outra. Você dorme, o preço da gasolina um, quando você acorda o preço da gasolina é outro. Não dá nem para tirar o carro da garagem. Vivemos num país assim. Aí gera estabilidade em nós. Estabilidade porque nós queremos uma vida sem lutas. Não criamos em nós o que eu quero chamar de resiliência espiritual. O que isso significa? É a capacidade de uma pessoa lutar com os seus próprios problemas, vencer o obstáculo e não ceder à pressão, seja ela qual for. É um bambu espiritual. Resiliência vem da palavra, do elástico. Mas eu quero usar aqui o exemplo para você do bambu. Dá uma olhada num bambuzal em meio à tempestade. Eu tenho 45 anos de idade. Não parece, eu sei. Você se surpreendeu agora. Você disse assim, eu achei que tinha 25, 28. Mas eu já tenho 45. Eu nunca vi na minha vida em tempestade nenhuma na face da terra arrancar um bambuzal. Eu nunca vi. Agora no meio da tempestade você vê os bambus se vergando. Vai até o chão. Mas a hora que o vento passa, ele volta na posição. Isso é resiliência. Crente resiliente é assim, vem a tempestade, verga, vai. Daqui a pouco passou a tempestade, pum. Vem outra tempestade.
Passou, ele está lá. Agora nós não queremos sofrer. Nós queremos viver uma vida cristã, mas nós não queremos sofrer. Nós não queremos uma vida cristã com lutas. Nós não queremos uma vida cristã com dificuldade. Na primeira coisa que acontece, largo tudo. Falta de estabilidade. Sabe por quê? Porque nós não queremos sentir dor. Eu tenho feito alguns exercícios, e é interessante como a gente não gosta de sentir dor. Eu estava fazendo um exercício, e aí você vai aumentando os pesos, o professor lá vai te orientando, te dá uma sequência, faz aqui uma série de 3, 12. Então você vai fazer 3 vezes aquele exercício, 12 vezes, conta 30 segundos, depois faz outro. Você começa no 5, você está lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira coisa que vem na tua cabeça é você querer, não vou chegar nos 12. Para você chegar nos 12, você tem que sofrer um pouquinho. Sofrer. Mas sabe por que a gente quer parar? Porque começa a doer. E quando começa a doer, a gente não quer sentir dor. E para a gente não sentir dor, a gente larga. É assim no casamento. Por que as pessoas querem largar o casamento quando surgem problemas e dificuldades? Porque não quer sentir dor, porque não quer enfrentar o problema, porque não quer resolver o que tem que resolver. É muito mais fácil abrir mão e dizer, acaba logo com isso. Por que nós não queremos no ministério discipular, ser discipulado, ou cuidar de célula, qualquer outra coisa? Porque no primeiro problema que vem, primeiro levante que vem, é melhor eu abrir mão, porque, ai meu Deus do céu. Aí não cria em nós uma resiliência espiritual. Satanás não precisa nem fazer muito. Ele diz para aquele lá, você pode mandar numa gripe, porque ele já vai achar que é uma tuberculose. Ele vai espirrar, sim, já não vou mais para a igreja. Você não tem resiliência. Porque você não ora, não busca a palavra de Deus, não tem tempo com o Senhor. Vir na igreja para você é apenas mais uma atividade da tua vida, mas não é algo importante, não é algo prazeroso, não é algo que enche o teu coração da presença de Deus. O dia que nós tivermos crentes que orem todos os dias, mais de 1h30, 2 horas, busque a presença de Deus, e quando esses crentes sentarem nessas cadeiras e começarem a buscar a presença de Deus, a glória virá sobre este lugar, o poder do Senhor se manifestará, demônios vão embora, coxos vão andar, cegos vão ouvir, paralíticos sairão daqui correndo. Era assim que acontecia em Atos. Mas a reunião deles era o efeito do que tinha dentro de casa. Era porque eles tinham vida apaixonada dentro de casa. Eles eram apaixonados por se reunirem. E quando se reuniam, a unção do Espírito Santo de Deus descia. Agora a gente vem para o culto esperando que a água tem que se mover, aí a água se move, eu me molho nela, me curo, aí eu volto lá para a rua e vivo a minha vida do jeito que eu vivo. Sendo mau caráter, comprando e não pagando, prometendo e não cumprindo, fazendo coisas ilícitas e um monte de outras coisas. Aí domingo que vem eu volto para a igreja, espero a água se mover de novo, se ela se mover eu entro, se ela não se mover, eu espero se mover de novo, e vai desse jeito, e vivendo uma igreja que nós vivemos hoje, uma igreja sem vida, sem força, sabe, as pessoas entram doentes, a gente não consegue orar aqui para as pessoas serem curadas de dor de cabeça. Dor de cabeça. A gente tem vergonha de perguntar para alguém se está com dor de cabeça, vem aqui na frente, vamos orar para a sua dor de cabeça ir embora. Imagina para alguém que vai entrar aqui atrofiado. Não há poder e autoridade em nós,
Poder e autoridade em nós não significa entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus, você vai para o céu. Mas poder e autoridade tem que ser buscado, tem que orar, tem que se revestir, sabe, do poder do Espírito Santo de Deus. Você não tem que buscar por isso, mas isso é, sabe, vai ser consequência de uma vida na presença de Deus. Aí os seus problemas, as suas dificuldades virão, você vai ter resiliência, você vai conseguir entender, vai conseguir suportar, não vai ficar igual crente porcelana que qualquer coisa quebra. É claro que você sofre, que você chora, mas você não está sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus. Por isso Paulo nos dá aqui algumas orientações para nós encerrarmos. No versículo 11 ele vai dizer, olha, ficar firme contra as astutas. Aqui astutas é no sentido pejorativo, que planejam mal. Contra as astutas ciladas. O que é isso? É uma situação, uma armadilha. Eu estava compartilhando esse texto com o Daniel de manhã. Eu disse, li para ele, falei, filho, você entende o que é? Contra as astutas ciladas do diabo. Ele disse, papai, isso aqui é uma armação. Falei, isso aí, filho. Agora, olha que interessante. Ontem à noite cheguei em casa. Falei, Daniel, você já leu a Bíblia hoje? Você já fez seu momento de oração hoje? Ele correu para o quarto. Para ler a Bíblia e fazer um momento de oração. Diário. E ontem eu tive 2 alegrias com ele. Uma delas que ele falou assim, papai, eu morro de vontade de ir lá na frente compartilhar umas coisas com a igreja. Eu digo, que coisas? Testemunhar. Falei assim, testemunhar o quê? Contar alguma coisa dele? Não, assim, essas coisas que às vezes eu entendo da Bíblia. Ah, filho, fique à vontade, o dia que você quiser, papai vai estar com você. Não posso forçar. Mas aí nós estávamos fazendo o nosso discipulado. Olha o entendimento dele. Fiquei tão orgulhoso do meu filho. Ele estava lendo Gênesis. E eu estava passando a roupa, sendo preparado para hoje de manhã. Ele vinha no quarto. Papai, o que é cultivar a terra? Eu expliquei para ele. Depois, o que é adjuntora? Expliquei para ele. Aí depois fui lá no quarto. Ele disse, você está lendo que texto? Eu estou lendo Gênesis. O que você entendeu do texto que você leu? Disse, pai, nós temos que tomar cuidado com as coisas que as pessoas nos dão. Ele leu aquela passagem de Gênesis, quando Eva deseja o fruto. Ele estava lendo aquela passagem. A gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas dão para a gente. Eu pensei que ele estava falando do diabo que ofereceu para Eva. Eu falei assim, mas não consegui entender. O que você entendeu nesse texto? Assim, você tirou, é do diabo? Ele falou, não, a gente tem que tomar cuidado com os amigos, ou às vezes as pessoas que são íntimas e dá para a gente. Eu disse, mas o que você vê nesse texto? Olha o entendimento dele. Ele diz, a Eva que deu o fruto para o Adão. E Adão só comeu porque foi Eva que deu. Olha o entendimento. O que ele quis dizer? É a mulher dele. A gente tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas íntimas da gente oferecem algumas coisas para a gente que não é bênção, que não é de Deus. Foi a interpretação dele. Ele falou, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes um amiguinho oferece cigarro para a gente. Às vezes alguém pode oferecer alguma coisa na escola para a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com os amiguinhos, porque eles podem oferecer algumas coisas para a gente, ainda que sejam nossos amigos, mas não é coisa boa. Olha, coisa que eu falei para ele, prega domingo. Prega domingo, querido, aquilo ali, ele ministrou no meu coração. Primeiro que eu nunca olhei para esse lado no texto. Nunca olhei esse lado no texto.
E até falei para ele, filho, se você quiser compartilhar lá na igreja, na hora da mensagem do papai, alguma coisa, fica à vontade. Eu não posso forçar, embora morro de vontade de ver isso. Aí mais, sabe o que ele fez? Ele disse assim, e esse texto aqui, pai, de oferecer, ele cabe naquele texto do outro dia que a gente leu, aonde fala que o diabo prepara a cilada para nós. E isso daqui que aconteceu é a cilada do diabo. Olha, ele fez uma interpretação do texto e ainda pegou um texto correlato. Fez uma ligação de 4 dias atrás do discipulado que a gente fez nesse texto, semana passada na verdade, nesse texto, e ele juntou. Pegou esse texto, ele entendeu esse texto e trouxe para cá, mas nunca fez faculdade teológica. Para você entender a Bíblia, você não precisa fazer faculdade teológica. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa orar com o Senhor. Ele tem 9 anos de idade. Mas todo dia, oração e leitura da palavra. Todo dia. E quando a gente não consegue, às vezes todo dia, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Daniel, o que você leu? Aqui, diminuir. Diminuir tablet. Diminuir televisão, diminuir essas coisas na vida dele. Larga isso e vai ler a Bíblia. Agora a gente larga celular na mão de filhos, porque é mais fácil, não é? Dá menos trabalho para você. Fica mexendo no YouTube, fica mexendo num monte de coisa. Criancinha de colo, pequenininho. O telefone é assim. O telefone é a babá hoje, porque vai ser melhor. Aí sabe o que acontece? Teu filho, tua filha, qualquer outra pessoa, está cheio de desenhinho, está cheio de um monte de coisa que está vindo para a cabeça dela, para a cabeça dele, ou qualquer outra coisa, mas a palavra de Deus você não ministra. A palavra você não ministra. Está aqui, Então ele vai dizer, ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Fica firme, porque o diabo vai preparar a cilada para pegar você. Então fica esperto. E depois ele vai dizer, resistir no dia mau. Versículo 3. Sabe o que é isso? É quando você já está no meio do furacão. Quando as coisas já estão acontecendo. Quando o diabo já causou algo lá no meio da sua família, do seu sentimento, dos seus relacionamentos. Então Paulo diz, fique firme, se precavendo do que vai acontecer. Mas fique firme também, quando as coisas acontecerem. Quando o dia mau chegar, não desista, fique firme. E eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo para você, versículo 18, é o segredo de tudo isso que você leu antes, quando Paulo diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para mim, esse versículo é o segredo de tudo que vem depois. Sabe por quê? Porque para mim é como se fosse uma construção. Você está construindo uma casa. E você comprou tijolo, comprou areia, comprou pedra, comprou ferro, comprou tudo. E aí você começou a levantar as paredes. Aí de repente alguém chegou e falou assim, ei, você não acha que nessa construção sua está faltando alguma coisa que é importante? Não. O que está faltando? Está faltando cimento. Porque se você não fizer uma massa, não fizer cimento, esses blocos, esses ferros, eles não vão sustentar a tempestade. Tem crente que está fazendo isso. Está levantando, indo para o relacionamento, indo para a vida profissional, fazendo um monte de coisa.
está levantando casa, está colocando blocos, está colocando ferro, mas sabe o que acontece? Não ora, não busca a presença de Deus. É uma casa que não tem resistência, não tem cimento. É o cimento que está liga, é o cimento que dá resistência, é o concreto que deixa a base forte e sólida. Se você namorar e não orar pelo seu namoro, não tem resistência. Se você é casado e não ora pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua esposa, não tem resistência. Se você tem uma vida profissional e tem os seus negócios e você não ora por isso, não tem liga, não tem resistência. Porque o cimento é que sustenta toda esta estrutura. A oração é o cimento. A oração. Você pode levantar até sem cimento, mas ela vai ficar por um tempo em pé. Primeira pessoa que encostar, ela vai cair. Ele diz: orai e vigiai, porque a vigilância é o segredo da manutenção, cuidado, proteção do que já está construído. Não adianta você construir e você abandonar a sua construção. Por mais cimento que tenha, vai acontecer o quê? Quantas construções que você passa por aí que você viu concreto? Mas que está acontecendo o que hoje? Sendo destruído. O tempo está acabando. Então Paulo diz, duas coisas são importantes. As duas coisas têm que caminhar juntas. São inseparáveis. Orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, resistência, sendo firme e súplica por todos os santos. Oração e vigilância. Porque você pode ser um crente que ora, levanta de madrugada e jejua, mas se você não ficar vigilante, o diabo vai vir e vai arrebentar você. Você pode ser um cara vigilante, esperto, uma pessoa esperta, mas se você não vigia, o diabo vai vir e vai arrebentar você. Então Paulo diz para nós, que nessa luta espiritual, dentre tudo aquilo que ele já nos mostrou, para nós ficarmos firmes, duas coisas são essenciais: oração e vigilância. Oração é o cimento, que dá base de sustentação à resistência. E a vigilância é que mantém. É o que faz a manutenção, para que a construção sempre permaneça bonita, cuidada, sem apodrecer. Assim deve ser a sua vida espiritual, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida, e que você tenha resistência em meio às batalhas e dificuldades da vida, no nome do Senhor Jesus. Glória.